Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 13, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês nossas análises e insights do mercado. Pessoal, é o seguinte, hoje nós tivemos o arrefecimento da bolsa, ela até chegou a ficar positiva, tá? Mas a verdade é que a semana ela vai se fechar, né, com mais de 3% de queda, muito provavelmente, né? Gringo tá saindo da bolsa, né? Ele fez terça-feira o maior saque, né? Que a gente teve aqui uma queda no qual os institucionais saíram, né? É, se nós formos olhar também os contratos em aberto, dando essa indicação, né? Mais de quase 5 bilhões, que não é nada muito, né? Para o gringo não é nada. Se nós formos fazer uma frequência se nós formos calcular uma frequência aqui, por exemplo, no S&P, é 1 bi em dólares, tá? É 1 bi em dólares. Imagina um mercado caminhando, né? Mas de forma geral, né? Hoje nós tivemos calendário, né? Nós tivemos o PPI, né? Tivemos o IPP também. Isso aqui, galera, deu um ar um pouco mais positivo para as bolsas americanas, né, galera? Então, no qual, né, o Wall Street ele começou a avançar após a inflação, né? Então, esse cenário aqui foi de melhora, né, para o Wall Street de forma geral. Ele estava um pouco mais flat antes da abertura do mercado, mas ficou positivo, né? Então isso aqui pode adiar a aposta, né, de alta no juros pelo Fed, né, no corte dos juros pelo Fed, tá, galera? Então, deixa eu também dar uma olhada aqui nos nossos outros ativos, né? Também o alívio do petróleo, né, que está ajudando as bolsas, né, galera? Prata, ouro, cobre em queda, né? Ouro 1,29 agora em queda, prata 1,29 também, o cobre 0,20, o aço ficou flat, né? Tá 0,03 e o minério de ferro tá com uma queda um pouco mais expressiva de 2,15, galera. Então, dado isso, pessoal, nós podemos aqui, né? E por mais que nós tenhamos, né, pessoal, nós tivemos aqui alguns indicadores de venda no varejo, às 11 nós tivemos confiança empresarial, vieram um pouco bom, né? Vieram um pouquinho bom, tá? Mas o mercado entregou, né? Essa semana, galera, possivelmente, né? A gente está perdendo aqui, inclusive, os 170 mil, né? Então, com mais aqui o nossos juros, pessoal, tá caindo, tá? Então ele ficou positivo na primeira meia hora, né, galera? Aqui, olha só, nós temos os vértices flat, tá? Ficaram um pouco mais positivo e depois arrefeceram, sendo que eles ficaram mais ou menos 0,20, 0,30, alguns vértices 0,60, tá? Ponta mais longa ficou um pouco mais flat, mas na queda, tá? Mesmo isso aqui em queda não ajudou, né, a nossa bolsa. Ajudou do início, tá, do pregão, pelo menos, tá, galera? Por uma hora de pregão, né, assim, até mais ou menos umas 10 horas, até umas 10h40, mas depois o fluxo mudou, né, pessoal? Então, nós começamos aqui, né? Aqui está a abertura de mercado, né, galera? Aqui 0%, né? 0,5% de alta, 0,5% de queda. E em 6 minutos já ficamos 0,5% de queda, né, galera? Mas esse movimento aqui eu achei bem interessante, tá, pessoal? No qual ele sai aqui nós temos aqui a média contratual e o POC de ontem, né? Que foi um dia de queda, tá? O ajuste, né, galera? Então ele fez uma movimentação no qual ele voltou na média, achei interessante, né? Essa primeira venda bem interessante, né? Aqui já para vir desafiar a mínima, tá? Então chegou na mínima, né? Esse gatilho aqui de venda chega na mínima, faz parcial e traz o stop pro zero, né, galera? Só que o mercado
ele flexionou, né, galera? Ele tava querendo ficar negativo, tá? Mas o mercado, principalmente na abertura do mercado à vista, né? Então a gente tem aqui os nossos índices, tá, pessoal? Então nossos índices, né? A gente viu aqui o micro S&P um pouco positivo, né, galera? Nada de assim, muito surpreendente, 0,20, 0,10, tá? E aqui as nossas ações, né, galera? Então, movimentação flat, galera, 0% aqui, tudo flat, né? Flat, algumas positivas, outras negativas, flat, sendo que os índices setoriais estavam um pouquinho flat, mas um pouquinho mais positivos, né, galera? Então, isso aqui deu realmente um alívio para a bolsa, tá? Mas nada assim de grande força, né, galera? Nada assim de grande força, tá, pessoal? Então a gente tem aqui uma movimentação que, para mim, no meu entendimento, isso aqui foi um gatilho de venda, tá? Então ele chegou aqui no ajuste e perto da abertura de mercado, que eu acho que ainda é o POC. Então isso aqui foi para mim um gatilho de venda, tá? Mas descaracterizou, né? Porque ele renovou, ainda tocou aqui e mais acima, né? Como a gente tem aqui a nossa amplitude, tá? Tá aqui a nossa amplitude, o POC de sexta, POC de ontem, né? E a amplitude média diária tá aqui, né, galera? E aqui tá o 172 mil, tá? E aqui 1% também, né? Então esse aqui foi um gatilho para mim de venda. Onde seria isso aqui? Onde seria de novo a saída, né? A saída está aqui no POC de hoje, né? Que é justamente a abertura de mercado, que começou com uns 62 mil, se não me engano, de contratos. Foi justamente onde ele veio, né? Inclusive aqui tem, depois que ele se afasta mais, né? A gente tem parâmetros para entrar comprado, né? No primeiro toque, tá? Então, mais na modalidade scalp, né, galera? Então ele tocou, já declinou, né? Já entrou aqui uma pequena parcela compradora, né, pessoal? E depois ficou meio que lateral, só que para queda, né, galera? Lembrando que aqui a gente está em 0%, tá? Mas já está caindo porque a bolsa, né, tá 0,32 e o nosso futuro, né, tá 0,33 e a bolsa tá 0,36 de queda, né? Seria o nosso à vista, tá? Então tem parâmetros para o nosso mini índice ele cair mais um pouco, né? Se ele procurar ficar arbitrado de forma um pouco mais correta, tá, galera? Mas não tem uma diferença tão grande assim, né? Tá de 0,20, né? Então não tem uma diferença tão grande assim, tá, pessoal? Dólar futuro, pessoal, bora aqui pro doleta. Então o dólar lateral, né, pessoal? O dólar tá um pouquinho mais lateral, trabalhando acima do 200, né, pessoal? Isso aqui para mim, galera, a gente tem essa movimentação aqui um pouco mais errônea na abertura de mercado, que ele ficou um pouco positivo, tá? Que a gente tem aqui 0%, né? Aqui o 0,30, acho que mais acima isso, o 0,30 e 0,30, né? Então aqui tá perto do 230, né? Então 230 a gente tá perto aqui também, né, galera? O dólar ele tá consolidado, né? Tá um pouco positivo, fica um pouco negativo, tá, galera? Mas essa movimentação, se nós formos olhar para nossa carteira aqui, né? Se nós for olhar aqui para o nosso portfólio, no nosso Forex, né? Então, se nós formos ver o Forex, as moedas, elas estão ganhando do real, tá? Tava um pouquinho flat, tá na abertura de mercado, tava um pouco positivo, negativo. Isso aqui fez com que o nosso câmbio ficasse porque são justamente eles são calculados, né, galera? Então o Forex ele não anda sozinho, né? As moedas elas ficam se arbitrando entre umas e as outras, né, galera? Então, por exemplo, tem como nós calcularmos, né, fazer uma triangulação harmônica com o dólar e o euro, por exemplo, né, ou outra moeda, tá, galera?
Mas de forma geral, ele criou a primeira liquidez aqui em cima, né? E aqui, galera, no 200, aqui tem um 200, tá? Então, para mim, para esse primeiro toque, eu achei interessante tá especulando na compra, né? Então, ele fez uma movimentação e desde já eu já sempre explico, né? Essa modalidade scalp, né? Essa volta aqui é mais interessante sair com 5 ou 10 pontos, né, galera? Inclusive tá aqui o 210, né? Porque ele pode vir aqui, passar, tocar por baixo e vir renovar a mínima, né? Então isso aqui é uma movimentação, né, que não aconteceu, mas geralmente quando acontece ela se configura assim, tá, pessoal? Então a gente tem, tá, o primeiro preço futuro trabalhou a maior liquidez, né? Ele conseguiu trazer essa liquidez, né? Ficou trabalhando abaixo do preço futuro, né? E o preço e esse toque aqui eu achei interessante na venda para já vir pro preço futuro, né? Ou seja, nós temos uma liquidez aqui, né, galera? A gente tem um preço futuro, ele ficou trabalhando por baixo. Isso aqui dá um insight que a próxima Petax vai ser muito provavelmente vendedora, né? Só que ele fez bem acima, né? Ele tocou nessa liquidez por baixo e eu achei, galera, isso aqui é uma venda interessante para vir para o preço futuro, né, galera? E se ele continuar, seria o toque do preço à vista, né? Então nós poderíamos vir aqui para o preço à vista. Aqui está um pouco mais difícil, né? Porque nós temos aqui nós temos o preço futuro de ontem, né? Petax futura final de ontem, POC de ontem e o ajuste, tá, galera? Então é difícil, né? Ele chegar aqui e ficar vendedor, tá? Para ele passar, ele tem que realmente perder, tocar por baixo, né, e vir renovar a mínima, ou então passar realmente direto. E aqui a gente ainda tem a amplitude média diária, né, galera? Então, que melhor compra, tá? Mas tá distante, né, pessoal? Depois ele fez a primeira Petax, segunda Petax, meio que no 0 a 0, né? Então, se nós formos olhar aqui a nossa Petax, tá? Então, deixa eu mostrar a Petax aqui para nós. Essa Petax, olha só, a diferença de meio ponto, tá? Então 5 pontos e meio, 6 pontos, né? E 3 pontos, essas Petax aqui tá indicando que o nosso câmbio vai ficar muito lateral, né? E hoje nós erramos, no estudo sugerido nós não erramos, que ocorre meio-dia, né? Que é dessa Petax para essa Petax, que é esta aqui. Mas de forma geral, galera, ele fez a primeira Petax, a segunda, né? E a terceira. Então, os players ficaram realmente trabalhando, né? A partir da segunda ficaram um pouquinho mais comprador na Petax, né? Trabalhando acima da Petax. Tava um pouco mais difícil de ele perder aqui o 200, né? E se nós formos olhar a nossa média contratual, né? Tá em cima do preço futuro e a cotação ainda veio aqui e tocou. Esse aqui, galera, lembra que eu falo para vocês? Quando a gente tem um preço futuro, o mercado aí está trabalhando aqui em alta, volta, ele toca aqui no preço futuro. Isso aqui é gatilho de compra, né? Para vir já desafiar essa máxima aqui, né? Então, quem conseguiu entrar aqui comprado, né? Ainda não saiu, tá? A gente tem aqui o alvo seria a máxima de hoje, que a máxima de hoje é nos 221, né? Então, tá aqui a nossa marca para sair, tá? E possivelmente quando ele chegar lá, né, a gente vai ter um certo desmonte de posição, então pode ter um gatilho de venda ao contrário, né, galera? Então a gente tem que ver como é que ele vai chegar aqui, se ele vai passar, tá? Porque também aqui em cima nós temos o 225, né? Então a opção de compra de venda no 5 seria bem interessante aqui. Uma venda seria interessante, né? 225, tá? Mas de forma geral, para mim ele vai ficar entre o 225 e esse preço futuro aqui, que está em 207,5, né? Então 207,5 tá aqui o preço futuro para mim. Muito provavelmente ele vai fazer o nosso ajuste dentro desse range, tá, galera? No mais, é isso, pessoal. Galera, então se inscreva no canal,
deixem um like, compartilhem com o amigo de vocês. Dúvida, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!